Você já percebeu que sua casa fala sobre você, mesmo quando você não diz uma palavra? Que cada coisa fora do lugar, cada objeto acumulado sem sentido, grita que você está cansada, sobrecarregada ou simplesmente perdida em uma rotina que já não te preenche. E o pior, você se acostumou a viver assim. Mas hoje, quero que imagine algo. O que aconteceria se, em apenas 3 dias, você pudesse transformar não apenas sua casa, mas sua energia, seu humor e sua forma de começar cada manhã? E não estou falando de limpar por limpar. Hoje quero que descubra como os costumes japoneses podem te ensinar a organizar desde a alma, não apenas desde a vassoura. O Japão, uma cultura que transformou a arte da organização em uma filosofia de vida, onde cada objeto tem um propósito, e cada espaço, um significado. Não se trata de ter uma casa de revista, mas um lar que respire calma. E quero compartilhar com você 10 práticas que poucas pessoas na América Latina conhecem, mas que podem mudar completamente seu entorno e seu estado mental. Primeiro, nunca durma com coisas quebradas ou danificadas em casa. Quando você deixa coisas quebradas em casa, sem perceber, está guardando pequenos símbolos de abandono. Esses objetos falam de promessas não cumpridas, de coisas que você disse que faria, mas não fez, e toda vez que os vê, mesmo que seja de relance, eles te lembram que há assuntos pendentes na sua vida. E isso fica ali, como uma energia pesada que se acumula sem que você perceba. No Japão, acredita-se que todo objeto tem uma alma energética, uma espécie de espírito chamado Tsukumogami, que, depois de muitos anos de uso, pode até ganhar consciência. E, mesmo que você não acredite literalmente nisso, o ensinamento por trás é poderoso. O que você conserva dentro de sua casa afeta a harmonia do espaço e de quem o habita. As coisas quebradas guardam energia estagnada. São como portas fechadas que você nunca termina de abrir nem de fechar, e por isso bloqueiam novas oportunidades e o bem-estar. Quando você dorme com objetos danificados por perto, seu subconsciente os percebe como desordem não resolvida. Talvez você não pense nisso conscientemente, mas sua mente registra. Por isso, em casas onde se acumulam coisas velhas e quebradas, costuma haver discussões, desânimo e uma sensação permanente de cansaço mental. Pense naquele relógio que já não funciona. Pode estar pendurado na parede ou guardado em uma gaveta, mas continua ocupando um espaço físico e energético. No Japão, acreditam que ter objetos inúteis é como manter feridas emocionais abertas. Não importa se foi caro, se tem valor sentimental ou se você planeja consertá-lo algum dia. Se você não fez isso em meses, é hora de deixá-lo ir. O mesmo acontece com o ferro de passar velho, aquele eletrodoméstico que ficou encostado em um móvel caso algum dia seja consertado, ou com o enfeite quebrado que você diz que vai colar. Toda vez que passa por eles, seu subconsciente te manda um lembrete de algo incompleto em sua vida. E isso é acumulativo. Quanto mais coisas quebradas você conserva, mais cansaço emocional você carrega. Na filosofia japonesa, pratica-se um costume chamado danshari, que significa rejeitar, desapegar e separar. É uma prática de desapego material onde você se pergunta: isso me traz bem-estar? Funciona? Eu preciso disso? Se a resposta for não, agradece-se pelo serviço e deixa-se ir. Liberar-se de coisas quebradas não é apenas uma questão de organização, é uma questão de saúde emocional. Comece por um espaço pequeno, uma gaveta, uma prateleira. Pegue cada objeto nas mãos e pergunte-se se ele realmente merece continuar ali. Se não, desapegue-se dele sem medo nem culpa. Quando terminar, verá como sua casa não só fica mais leve, como você também se sentirá menos pesada, mais tranquila e mais no controle. Faça o teste. Antes de dormir, tire de seu quarto qualquer coisa quebrada ou danificada. No dia seguinte, preste atenção em como você acorda. Essa mudança sutil vai te mostrar que não são superstições, mas bom senso que, na América Latina, esquecemos de praticar. Sua casa é um reflexo de você, e você não merece continuar convivendo com o que já não serve. Segundo, troque os objetos de lugar pelo menos uma vez por mês. Há uma crença silenciosa em muitas casas latino-americanas, que os móveis e objetos devem ficar no mesmo lugar para sempre. Que, depois que você montou a sala, ela deve ficar assim. Que aquela planta que está há 2 anos no canto continua bem porque fica bonita ali. E ninguém se questiona se ela realmente ainda está trazendo vida ou se já é só um enfeite que deixou de te inspirar. No Japão, esse conceito é impensável. Porque para eles, tudo no lar está vivo. Não apenas as pessoas e os animais,
mas também as coisas ao seu redor. Acreditam que os espaços têm um fluxo constante de energia, e se os objetos permanecerem sempre no mesmo lugar, essa energia estagna, como a água que não corre. E o que acontece quando a água estagna? Ela apodrece. O mesmo acontece com a energia da sua casa e, consequentemente, com a sua. Mover os objetos, mesmo que sejam pouco, mesmo que seja trocar de lugar uma lâmpada ou girar a posição de um sofá, é uma forma simbólica de permitir que a energia circule. Não se trata de redecorar nem de fazer uma mudança de móveis a cada mês. Trata-se de ter a consciência de que seu espaço deve respirar e se renovar junto com você. Porque você também não é a mesma pessoa o tempo todo. Seu estado de espírito muda, seus pensamentos mudam. Por que sua casa teria que continuar fixa e rígida? Um costume japonês pouco conhecido é o de trocar os objetos decorativos de lugar conforme a estação. Não só por estética, mas para honrar a passagem do tempo e evitar que os espaços se estagnem emocionalmente. Uma planta que esteve todo o verão perto da janela é movida para outro canto no outono. O tapete muda de posição. Os enfeites são rotacionados. E com cada movimento, convida-se à renovação, a seguir o curso natural das coisas. Quando uma casa não muda, ela começa a se tornar invisível para quem a habita. Você já não a vê, já não te emociona, já não te provoca nada. E é aí que ela se transforma em um peso. Por isso, em lares onde os objetos não são movidos, as pessoas costumam sentir um peso inexplicável, uma falta de motivação, ou até discussões frequentes. Tudo porque a energia ficou presa em uma rotina fixa. Faça o teste. Escolha hoje mesmo um canto de sua casa. Pode ser sua mesa de cabeceira, o móvel da TV ou a prateleira da sala. Mude de lugar pelo menos 2 objetos. Coloque aquele vaso do outro lado. Troque essa planta por outra. Coloque a lâmpada mais perto da janela. Não importa se, no começo, parecer estranho. Você verá como, em questão de minutos, tudo parece diferente. E não é bruxaria, nem decoração, é energia. É romper padrões, é lembrar à sua mente que nem tudo está escrito. Este exercício, embora pareça mínimo, envia uma mensagem clara para o seu inconsciente. Posso mudar, posso me mover, posso renovar o que me cerca. E sem perceber, essa pequena ação física começa a se refletir em decisões maiores. Você se anima a resolver pendências, se sente motivada a limpar uma gaveta esquecida, a arrumar uma conversa adiada. Tudo começa com mover uma planta, uma lâmpada, uma cadeira. No Japão, existe até uma prática chamada Souji, que consiste em limpar e mover objetos como uma forma de meditação ativa. Cada movimento que você faz ao mudar de lugar as coisas também é um movimento interno. Um lembrete de que a vida é mudança, e que se você se acostumar com o estático, se acostuma a estagnar. Não espere se sentir sobrecarregada para fazer essas mudanças. Faça disso um hábito mensal. Você pode até anotar no seu calendário, primeiro fim de semana do mês, renovar o espaço. E acredite, você não precisa ter uma casa luxuosa ou móveis novos. Todo lar, por mais humilde que seja, merece respirar. E você merece viver em um lugar que se mova com você, não que te impeça. Terceiro, elimine os objetos que geram culpa. Este é um dos pontos mais difíceis e mais libertadores de todos. Porque todos, sem exceção, temos em casa coisas que, em vez de nos fazerem sentir bem, nos lembram silenciosamente o que não fizemos, o que perdemos ou o que deixamos para trás. E nos apegamos a elas, como se ao guardá-las estivéssemos cumprindo uma espécie de dívida emocional. Mas o que elas fazem é te pesar. Elas tiram sua energia. Elas te prendem a versões passadas de você que já não existem. No Japão, além da limpeza física, há uma limpeza emocional dos objetos. Eles sabem que as coisas guardam memórias, sensações. E que nem tudo o que você tem em casa deveria continuar lá. Principalmente aquelas coisas que te geram culpa. Aquela roupa que você adorava, mas que não te serve mais. E cada vez que você a vê, ela te lembra que ganhou peso, que não voltou a ter aquela forma, que perdeu aquele entusiasmo. Mas você não se desfaz dela porque algum dia você vai voltar a usá-la. E esse algum dia se torna um peso desnecessário. Ou aquele presente que te deram e que você nunca gostou. Talvez de alguém que já nem faz parte da sua vida, ou de alguém com quem você teve uma relação difícil. E lá está ele, guardado, porque te ensinaram que se desfazer de um presente é ser ingrato.
Mas ninguém te explicou que conservar coisas que te causam desconforto ou culpa é uma forma silenciosa de se maltratar. O mesmo acontece com aquela louça que você guarda por precaução caso algum dia venha uma visita importante. E ela fica anos empoeirada em um armário, sem ser usada, porque no fundo você tem a ideia de que há coisas que não são para você, mas para impressionar os outros. No Japão, acredita-se que manter coisas que nunca são usadas e que ocupam espaço bloqueia a entrada de novas bênçãos. Porque o lar se torna um depósito de assuntos pendentes, de quando eu tiver tempo, quando eu emagrecer, quando alguém importante vier. Cada objeto que te gera culpa é uma corda que te mantém presa a uma versão de você mesma que já não está mais lá. E enquanto você não cortar essas cordas, não poderá avançar leve. É como caminhar arrastando malas que você já não precisa. Por isso, na filosofia japonesa, recomenda-se pegar esses objetos, agradecer pelo tempo que estiveram com você, pois tudo, até o que já não te agrada, cumpriu uma função, e depois deixá-los ir. E não, você não precisa esperar ter 1000 coisas para fazer isso. Basta identificar uma. Aquela roupa, aquela carta, aquele enfeite. Pergunte-se com honestidade: isso me faz feliz? Me traz paz? Se a resposta for não, despeça-se. Não importa se foi caro, se te deram, se era de sua avó. O respeito pelo seu bem-estar emocional está acima de qualquer objeto. O grande problema em nossos lares latino-americanos é que crescemos cercados pela ideia de guardar para caso precise algum dia, caso possa herdar, caso aconteça algo. E acabamos presas em casas cheias de coisas velhas, emoções não resolvidas e espaços que não refletem quem somos hoje. Cada coisa que você conserva por culpa está roubando espaço para coisas novas. Não só físicas, mas emocionais. Faça este exercício hoje. Escolha um objeto que cada vez que o vê, te faz sentir mal. Pode ser algo que você não gosta, que te lembra algo doloroso ou que simplesmente não tem mais sentido na sua vida. Tire-o de lá. Você não imagina a paz que sente quando começa a se rodear apenas do que te faz bem. E essa sensação é viciante. Porque, pela primeira vez em muito tempo, você sentirá que sua casa não é um museu de velhas versões de você, mas um refúgio que te acompanha e te cuida no que você é agora. Não se apegue ao que pesa. As coisas também falam. E as que te geram culpa são as mais barulhentas, mesmo que você não perceba. Quarto, limpe a entrada da sua casa antes de qualquer outra coisa. Isso é algo que muito poucas pessoas entendem, e muito menos aplicam. Porque na maioria dos lares latino-americanos, a limpeza começa pela cozinha, pelo banheiro ou pela sala, porque é onde chegam as visitas. Mas quase ninguém para olhar como está a entrada da sua casa. Essa zona que parece insignificante, que usamos apenas para passar rápido, para deixar as chaves, para jogar os sapatos, para acumular correspondência e sacolas de compras. No Japão, a entrada, o genkan, é sagrada. É muito mais do que um espaço físico, é um limiar energético. Porque é lá que o exterior encontra o seu espaço pessoal, e, segundo a crença deles, é o lugar por onde entram as oportunidades, a boa sorte, a saúde, as pessoas certas, ou o contrário. Por isso, cuidam tanto dessa zona, mantém-na impecável, sem objetos desnecessários, sem sapatos jogados, sem papéis velhos, sem poeira acumulada. Eles acreditam que, se a sua entrada está suja ou desordenada, tudo o que de bom poderia entrar na sua vida se contamina antes de chegar até você. Como se o primeiro filtro das bênçãos já estivesse bloqueado. É como se você convidasse alguém para sua casa, e antes de atravessar a porta, o fizesse passar por um lixo ou um corredor negligenciado. Ninguém se sentiria bem com isso, nem mesmo a energia. E não se trata apenas de limpar por fora. Também por dentro. Revise o que você tem perto da porta. Uma prateleira cheia de chaves velhas que você não usa, anotações antigas, enfeites que não significam nada, coisas quebradas. Tudo isso é carga energética. Porque tudo o que está à vista te fala, mesmo que você não esteja consciente disso. E se a primeira coisa que você vê ao chegar em casa é desordem, a primeira coisa que sua mente sente é inquietação. E se a primeira coisa que a boa sorte vê ao bater à sua porta é o caos, ela se vai. No Japão existe um costume antigo que diz que, antes de qualquer limpeza, a primeira coisa a ser organizada é a entrada. Não importa se você tem apenas 10 minutos para limpar sua casa nesse dia. Comece por aí. Varrer, limpar, tirar o que sobra. Coloque algo bonito que te dê boas-vindas, uma plantinha pequena, um enfeite que você goste, uma frase positiva.
Que aquele seja o lugar onde o bom queira entrar e ficar. Se você não tem tempo, pelo menos revise esse espaço toda semana. Retire os papéis velhos, organize os sapatos, limpe a poeira. E se puder, evite ter objetos sem sentido perto da porta. Porque tudo o que você coloca ali é uma espécie de mensagem ao universo. Se você tem lixo acumulado, você está dizendo inconscientemente: aqui há espaço para mais desordem. Se você tem objetos quebrados, transmite: aqui não se cuida o que chega. E assim, sem querer, você começa a bloquear o bom. Há pessoas que têm suas casas lindas por dentro, mas as entradas são um caos. E se perguntam por que é tão difícil atrair oportunidades, relações saudáveis, momentos de tranquilidade. A resposta está no primeiro limiar. No Japão eles sabem disso. Por isso o Genkan, entrada, é varrido todos os dias, é limpo, é cuidado. E em muitas casas, colocasse sal nos cantos como proteção energética, para purificar o que entra. Faça o teste. Hoje mesmo. Limpe a entrada da sua casa, mesmo que seja por 5 minutos. Varrer, organizar, ajeitar. E observe como muda a sensação de entrar e sair do seu próprio espaço. Você perceberá que, imediatamente, o ambiente se torna mais leve, mais vivo. Porque a boa energia não fica onde há caos, mas sim onde é bem-vinda. Quinto, nunca deixe sapatos jogados em casa. Esse ponto é muito mais profundo do que parece, porque não se trata apenas de ordem ou higiene. Trata-se de respeito pelo seu espaço, pela sua energia, pela calma da sua casa. No Japão, ninguém entra em casa com os sapatos. Nunca. E não é só porque eles sujam o chão, mas porque os sapatos são considerados um dos maiores portadores de energia negativa do exterior. Tudo o que você pisa, tudo o que você atravessa na rua. Lixo, tensões, conflitos, pressas, discussões, maus olhares, ansiedade. Tudo isso fica simbolicamente aderido aos seus sapatos. E embora aqui na América Latina muitas vezes entremos com os sapatos sem pensar, ou os deixemos jogados por qualquer canto da casa, isso tem uma consequência invisível que começa a ser sentida com o tempo. Porque onde há desordem física, há desordem emocional. E os sapatos jogados por toda a casa não refletem apenas caos, mas geram um ambiente de fricção sutil. Os japoneses acreditam que, quando os sapatos estão desorganizados ou espalhados pela casa, a energia que eles trazem de fora se dispersa e se mistura com a energia da sua casa, gerando tensão, cansaço e discussões sem razão. Dizem que, em uma casa onde há sapatos por todos os lados, as pessoas tendem a discutir mais. Há mais impaciência, mais irritabilidade, mais coisas adiadas. E talvez você nunca tenha relacionado isso, mas pense quantas vezes você se sentiu exausta em sua própria casa sem saber por quê. E sem perceber, aquela energia carregada da rua entrou com você, ficou nos sapatos perto da porta, e ao não colocá-los no lugar, se espalhou. Por isso, nas casas japonesas existe um móvel especial na entrada chamado getabako, onde cada um deixa seus sapatos assim que entra. E se não há um, eles são colocados alinhados perto da porta, nunca jogados, nunca misturados. São organizados com a ponta virada para a saída, como uma forma simbólica de convidar tudo o que é ruim a sair com eles. Alguns até limpam os sapatos com um pano úmido ou os sacodem antes de deixá-los, para não levar nada desnecessário para dentro. E isso não se aplica apenas para as visitas. Aplica-se para você, para seus filhos, para seu parceiro. Porque cada um carrega sua própria carga de energia da rua, desde o estresse do trabalho, a ansiedade do trânsito, até a tensão do mercado ou as notícias que ouviu. E se todos esses sapatos ficarem espalhados por aí, tudo isso fica impregnado em sua casa. E sem perceber, sua casa começa a se tornar um lugar onde fica difícil respirar profundamente. Além disso, na filosofia japonesa acredita-se que sapatos desorganizados simbolizam conflitos não resolvidos. Quando você vê um par jogado aqui e outro em outro canto, isso reflete tensões entre as pessoas que vivem ali. E embora possa parecer exagerado, lembre-se, nas casas onde há mais desordem de sapatos, costuma haver mais discussões pequenas, mais cobranças, mais impaciência. Por isso, para eles e para quem entende essa filosofia, os sapatos devem ter um espaço designado. Um lugar que indique que, ao entrar em casa, você deixa para fora não apenas a poeira e a sujeira, mas também as tensões do mundo exterior. É um gesto de respeito pelo seu lar e pelos que nele habitam. E esse pequeno ato de colocar os sapatos no lugar é, na verdade, uma forma silenciosa de proteger a harmonia do espaço.
Se você não tem onde colocá-los organizados, use uma caixa, uma cesta decorativa, uma prateleira improvisada. Mas nunca os deixe jogados. Porque, embora pareça insignificante, os pequenos detalhes são os que definem a paz ou o caos de uma casa. E acredite, quando você começa a cuidar dessas pequenas coisas, percebe o quanto é diferente viver em um espaço que respira ordem e calma. Hoje, faça o teste. Recolha todos os sapatos que estão jogados. Organize-os perto da entrada. E observe como, embora você não consiga explicar totalmente, a casa começa a se sentir mais leve, mais desimpedida. Como se estivesse sendo tirado um peso invisível. Porque o que você vê, o que você toca e o que você permite no seu espaço físico, reflete e molda seu estado emocional. E ninguém merece viver preso em um lugar cheio de tensões externas trazidas da rua. Sexto, tenha um objeto que te conecte com a natureza em cada cômodo. Isso não é uma moda decorativa nem uma tendência do Pinterest. É um ensinamento milenar que os japoneses aplicam com uma naturalidade admirável. Porque na sua cultura, a natureza não está separada da casa. Não é algo que se visita nas férias, nem algo que se olha pela janela. A natureza vive contigo, te acompanha e te lembra constantemente que tudo, absolutamente tudo, tem um ciclo. Nasce, cresce, muda, se adapta, e às vezes morre para dar espaço ao novo. E esse lembrete é vital para manter a calma mental e emocional, especialmente em um lar. Por isso, no Japão jamais você verá uma casa sem algo natural em seu interior. Pode ser a coisa mais simples, um galho seco, uma pedra recolhida em uma viagem, uma tigela com água, uma plantinha minúscula, um pedaço de madeira, uma folha caída que alguém considerou especial e decidiu colocar em um canto. Não importa o tamanho nem o quanto custa. O importante é sua presença e sua mensagem silenciosa. E sabe por que isso funciona? Porque esses objetos naturais têm a capacidade de nos devolver ao presente. De nos lembrar que tudo o que parece urgente ou insuportável hoje, também passará. Que a angústia de uma discussão, a pressão de uma conta sem pagar, o cansaço de uma semana difícil, tudo isso também se move, muda, se transforma. Igual a uma planta que brota, murcha e volta a brotar. Nas casas japonesas, até nos espaços mais modernos, sempre há um canto para o ikebana, a arte dos arranjos florais, ou para pequenas composições de pedras, água e galhos. Porque eles entendem que nossa mente precisa de pequenos pontos de descanso visual e emocional. Lugares onde parar um segundo e respirar. Ter um objeto natural em cada cômodo é como colocar lembretes físicos de que, não importa o quão acelerada seja a vida, a natureza segue seu curso. E se a natureza não se desespera, nós também não deveríamos. E aqui vem algo interessante. Você não precisa comprar nada. Pode sair para caminhar, pegar uma pedra que te gostou, um galho seco que encontrou no chão, uma flor caída. Leve para casa, limpe-a e coloque em um canto bonito. Talvez ao lado de uma vela, ou sobre uma bandeja de madeira, ou numa prateleira. Que não seja apenas um adorno, mas um símbolo. Que toda vez que olhe para ele, lembre-se de que você também pode fluir. Que não precisa carregar as mesmas coisas o tempo todo. Que as coisas mudam, as pessoas mudam, e você tem permissão para mudar também. E é incrível como esses objetos naturais modificam o ambiente. Uma planta em um cômodo reduz a tensão. Uma pedra bonita na mesa de cabeceira transmite calma. Um galho na cozinha tira a rigidez. Porque nos conectarmos com o natural nos lembra o essencial. A vida é simples, cíclica e bela em sua imperfeição. Faça o teste esta semana. Coloque algo natural em cada cômodo. Não precisa ser uma planta cara ou um vaso de revista. Pode ser uma folha seca que você gostou, uma concha do mar daquela viagem, uma pedra lisa que chamou sua atenção. E observe como, sem perceber, esses pequenos elementos te ancoram, te acalmam e te ensinam silenciosamente que tudo passa, que tudo flui, e que você também pode. Sétimo, faça uma limpeza silenciosa ao menos uma vez por mês. Este ponto é um dos mais poderosos, e também um dos mais ignorados em nossa cultura, porque transformamos as tarefas domésticas em uma atividade que precisa ser feita rapidamente, com ruído de fundo, música alta, televisão ligada ou fones de ouvido para nos distrair do que estamos fazendo. Mas no Japão, existe uma prática muito diferente. Eles entendem a limpeza não apenas como uma atividade física, mas como uma oportunidade sagrada para limpar também a alma, a mente, as emoções. E para isso, é preciso silêncio. Pelo menos uma vez por mês,
eles fazem uma limpeza profunda sem qualquer tipo de distração. Sem telefones, sem música, sem rádio, sem televisão. Apenas a pessoa, seus pensamentos e o ato de limpar. É um exercício profundamente espiritual, embora não seja dado esse nome. Porque quando você se permite limpar em silêncio, sem nada que te tire da sua cabeça, começa a perceber tudo o que tem acumulado, não só nas gavetas ou prateleiras, mas dentro de si. Cada objeto que você toca, cada canto que organiza, cada coisa que decide jogar fora ou conservar, ativa lembranças, pensamentos, emoções. E sem ter música ou ruído externo, você é obrigada a se deparar com isso. A perceber quantas coisas você guarda por medo, por costume, por apego, por não querer fechar uma etapa. Você percebe quanto espaço da sua casa e da sua mente está ocupado por coisas e lembranças que já não te servem, que já não te agregam, mas que você se recusa a soltar. Os japoneses dizem que quando você limpa em silêncio, pode ouvir a sua casa. Pode notar quais áreas te incomodam, quais objetos te carregam emocionalmente, quais espaços te transmitem calma e quais te geram tensão. E o interessante é que você não está apenas enfrentando o físico, mas a si mesma. Porque enquanto você limpa, os pensamentos começam a brotar sem censura. E é aí que você pode realmente ouvir o que te pesa, o que não foi resolvido, quais emoções você continua guardando. Às vezes, enquanto passa um pano ou varre um canto esquecido, surgem lembranças de pessoas, momentos, decisões. É como uma limpeza emocional paralela. E embora possa ser desconfortável no início, com o tempo se torna uma terapia pessoal. Inclusive, os monges japoneses praticam a limpeza silenciosa nos templos como uma forma de meditação ativa. Eles não fecham os olhos, não se sentam em posição de lótus. Simplesmente limpam. E nesse ato simples e consciente, esvaziam a mente, soltam as preocupações e organizam seu mundo interior enquanto organizam o exterior. Aqui na América Latina estamos tão acostumados ao ruído constante que nos custa nos confrontar com o silêncio. Mas é justamente nesses momentos que você pode se ouvir de verdade. E sua casa, que é seu refúgio, também precisa ser ouvida. Então, te convido a experimentar. Escolha um dia por mês. Desligue tudo. Que não toque nenhuma notificação, nenhuma música de fundo. Comece por um espaço pequeno. Talvez seu quarto, sua cozinha, sua sala. E, enquanto limpa, observe o que você pensa, o que você sente, quais lembranças aparecem. Deixe que tudo flua sem lutar contra. Permita-se chorar se for preciso, rir sozinha se uma boa lembrança surgir, fazer as pazes com o que quer que apareça. Você vai perceber que, quando terminar, não será só sua casa que estará mais limpa. Você também vai se sentir mais leve. E, pouco a pouco, vai entender por que no Japão essa prática se mantém viva há séculos. Porque organizar e limpar não é apenas mudar as coisas de lugar, é liberar os pesos invisíveis que vamos acumulando dia após dia sem perceber. Faça isso. Te prometo que não é exagero dizer que, depois de uma faxina silenciosa, há casas que parecem diferentes. Mais leves. Mais calmas. Como se você tivesse aberto uma janela invisível para que tudo que é velho, quebrado e estagnado fosse embora, e a paz pudesse entrar de novo. 8º, não acumule lembranças tristes. Esse ponto é um dos mais difíceis de aceitar, e ao mesmo tempo, um dos mais libertadores quando você finalmente decide fazer. Porque temos a tendência de acreditar que toda lembrança merece um espaço em casa. Aquela carta antiga, aquela foto borrada de uma época difícil, aquele presente que você nem quer mais ver mas sente culpa de jogar fora. Achamos que tudo isso deve ficar porque faz parte da nossa história. Mas no Japão, a ideia é completamente diferente. Eles entendem que o lar não deve ser um museu de tudo o que vivemos, e sim um refúgio onde só permanece o que nos fortalece, o que nos inspira e o que nos permite ter paz. Eles acreditam que os objetos, especialmente os que carregam lembranças tristes, ficam impregnados de uma energia que permanece ativa, mesmo que você não pense nisso todos os dias. Aquela carta de um relacionamento terminado, aquela fotografia de um momento de doença, aquele enfeite que veio de alguém que te feriu, mesmo guardados em uma gaveta ou pendurados na parede, estão ali, enviando mensagens silenciosas para sua mente e sua energia. Cada vez que você passa perto daquela foto, mesmo sem olhar diretamente, seu inconsciente registra. Toda vez que limpa aquele objeto e o coloca de volta, seu corpo sente o peso daquela história, mesmo sem você se dar conta. E, sem perceber,
sua casa começa a se transformar em um santuário de coisas que te mantém conectada à dor, ao ressentimento, ao que já não existe. No Japão, quando um relacionamento acaba, não se guardam objetos daquela pessoa. Não porque se negue a existência, mas porque se respeita o ciclo natural da vida. O que já cumpriu seu tempo precisa partir. E se houve momentos lindos, são agradecidos, guardados no coração, mas não se mantêm fisicamente, para não impedir que novas energias entrem. Também não se conservam lembranças de períodos dolorosos prolongados, fotos de funerais, cartas de despedidas amargas, objetos de uma fase que você preferiria esquecer. Não porque se negue o passado, mas porque se honra o aprendizado e se permite que a casa seja um espaço de nutrição emocional, e não de tortura emocional disfarçada. Os japoneses praticam algo lindo chamado katazukeru, que é mais do que organizar coisas, é organizar a vida através dos objetos. E, nessa prática, chega o momento de encarar essas lembranças tristes e decidir se elas ainda têm um propósito positivo no presente. Se te inspiram, se te fortalecem, se te ensinam algo. Se não, agradece e deixa ir. Aqui na América Latina, costumamos ter caixas cheias de coisas que não tocamos há anos, mas que continuam ocupando espaço físico e emocional. E isso pesa. Porque a casa não se enche só de móveis e enfeites, se enche de histórias que, muitas vezes, preferiríamos não reviver. Então, faça o teste. Tire um dia para abrir aquelas gavetas, caixas, olhar os porta-retratos. Veja tudo o que você guarda e pergunte a si mesma: isso me traz paz? Isso me inspira? Isso me lembra da pessoa que quero ser? Se a resposta for não, deixe ir, agradeça o que foi vivido, mesmo que tenha doído, e permita que seu lar seja um refúgio limpo, um espaço que realmente te nutra, e não um depósito de recordações amargas. Isso não é egoísmo. Não é esquecimento. É amor próprio. É cuidar da sua energia, da sua paz, da sua saúde emocional. Porque uma casa que pesa se transforma numa prisão invisível. E você merece viver num lugar onde cada objeto, cada canto, cada foto e cada enfeite te lembre que você ainda está aqui, que continua viva, que segue crescendo e que tudo o que ficou, te sustenta. Nono, limpe de baixo para cima. Esse conselho é um dos mais simbólicos na filosofia japonesa, porque, na verdade, vai além de uma simples questão prática. Limpar de baixo para cima não é só uma estratégia para remover primeiro a sujeira mais pesada, tem um significado muito mais profundo. É uma maneira de colocar sua vida, suas prioridades e sua energia em ordem a partir da base, das suas raízes, até aquilo que você deseja alcançar. No Japão, a limpeza não é apenas física, é também espiritual. E limpar de baixo para cima representa o ato de começar pelo que é mais essencial para você. Pense em como, muitas vezes, nos apegamos ao superficial, ao externo, buscando soluções rápidas ou mudanças aparentes que parecem impactar nossa vida. Mas, na verdade, tudo começa pela base, pela nossa mente, nossas emoções, nossa energia. E o mesmo acontece com o lar. Quando você limpa primeiro o chão, está trabalhando na base do seu ambiente. O chão é o que sustenta tudo mais, e é ali que toda a energia entra em contato com o mundo exterior. Se o chão está sujo, é como se você estivesse cobrindo de poeira e sujeira os alicerces daquilo que deseja construir em sua vida. Limpar o chão é como limpar os fundamentos da sua mente e do seu coração. Retirar tudo o que te impede de avançar, o que ficou preso no passado, o que te gera inseguranças. É começar do mais profundo. Depois, ao limpar as mesas, superfícies e objetos intermediários, você simboliza que sua vida e seus pensamentos precisam passar por uma reorganização, um espaço de reflexão e ação. As mesas são lugares onde se tomam decisões, onde se colocam as coisas que estão a meio caminho. Então, organizar e limpar as mesas, escrivaninhas, balcões, é um sinal de que tudo na sua vida deve estar em equilíbrio, nem estagnado, nem desordenado. E, ao limpar essas superfícies, você vai equilibrando seus pensamentos, sua rotina, seus projetos. Por fim, limpar as partes mais altas, como as prateleiras, estantes e luminárias, simboliza a ordem nas aspirações, no que há de mais elevado em você. É como se, ao chegar à parte mais alta da casa, você estivesse organizando seus sonhos, suas metas, seu futuro. No nível superior é onde tudo que é grande e sublime tem espaço para crescer. E ao limpar esse espaço, você está removendo o que possa estar bloqueando sua visão de futuro, permitindo que a luz flua livremente, sem obstáculos. É uma representação da sua conexão com o mais elevado, seus sonhos, seus ideais,
seus desejos mais profundos. Essa prática japonesa não se trata apenas de fazer tarefas domésticas, é um processo consciente de crescimento. Limpar de baixo para cima convida você a se perguntar constantemente: estou construindo minha vida sobre bases sólidas? Estou colocando os alicerces corretos? Estou equilibrando meus pensamentos e ações? E que espaço estou dando aos meus sonhos, às minhas metas mais elevadas? Muitos de nós costumamos tentar arrumar apenas as superfícies de nossas vidas, limpar a casa, fazer com que tudo pareça bem por fora, mudar de ambiente de trabalho, reorganizar os cômodos. Mas, e as bases? E a estrutura interna que sustenta tudo isso? Se você não limpa primeiro o básico, aquilo que está no fundo, todo o resto se torna vazio. A energia continua estagnada, as tensões permanecem e os problemas continuam se arrastando sem solução. É como quando você faz uma reforma em casa e decide pintar as paredes sem antes consertar as rachaduras ou trocar a instalação elétrica. Por fora pode parecer bonito, mas você sabe que por dentro ainda existem problemas que estão te afetando. Então, da próxima vez que for limpar, pense nesse princípio, do chão ao teto. Encare isso como um ritual que não busca apenas um espaço mais organizado, mas um espaço que permita organizar sua vida, seus pensamentos, suas emoções e suas aspirações. Cada superfície limpa, cada canto arrumado, será uma manifestação física do seu próprio processo interno de crescimento, libertação e paz. Esse ato de limpar com consciência é uma forma de dar espaço para o novo. Se suas bases estiverem limpas e organizadas, então o que vier poderá florescer sem obstáculos, sem cargas, sem confusão. A limpeza se torna um ato de amor próprio, de crescimento e de conexão consigo mesma, com seu lar e com a energia que flui através da sua vida. 10. Agradeça em voz baixa as coisas que você decidir descartar. Esse último conselho talvez seja o mais profundo e emocionalmente transformador de todos. Agradecer aos objetos que você decide se desfazer, embora possa parecer estranho ou até um pouco místico, tem um impacto muito maior do que parece à primeira vista. Na cultura japonesa, os objetos não são apenas coisas inanimadas. Eles são portadores de energia e, como tudo no universo, têm um ciclo. Assim como as pessoas, as coisas cumprem um propósito em nossas vidas por um determinado tempo e depois deixam de ser necessárias, mas isso não significa que não tenham sido valiosas. Ao agradecê-los, você reconhece a contribuição que esses objetos trouxeram para a sua vida, mesmo que já não sejam úteis ou estejam desgastados. É um ato de respeito e gratidão, um reconhecimento de que, em algum momento, aquela roupa que já não serve, aquele livro que você não lê mais ou aquele móvel que não te é mais útil, te deram algo. Te ajudaram a se vestir, te proporcionaram momentos de conforto, te ofereceram utilidade ou, quem sabe, alegria em algum ponto. Ao fazer isso, você encerra um ciclo. É como um pequeno ritual de despedida. Em muitas culturas ocidentais, costumamos sentir culpa ao nos desfazermos das coisas, principalmente se esses objetos têm uma história emocional ou foram dados por alguém importante. Sentimos que, ao jogá-los fora, estamos perdendo algo, que estamos sendo ingratas. Mas o que muitas vezes não percebemos é que o objeto, como tudo na vida, tem um ciclo. E ao nos apegarmos a eles além do tempo, bloqueamos o fluxo de energia que poderia entrar em nossas vidas. Agradecer em voz baixa a esses objetos que já não servem mais não apenas te ajuda a se libertar deles sem culpa, mas também libera espaço físico e emocional na sua vida. É um ato simbólico de encerramento. Você pode dizer algo simples como: obrigada pelo seu serviço, pelo que me deu, pelo que representou na minha vida, mas agora preciso te deixar ir. Isso permite que você se despeça sem resistência, pois ao fazer dessa forma, você reconhece que aquilo que não serve mais também teve seu propósito e que, ao liberá-lo, permite que algo novo entre. O ato de agradecer também te conecta com o conceito de impermanência, uma ideia muito presente na filosofia japonesa. Tudo é transitório. Nada dura para sempre. E isso inclui as coisas materiais. Os objetos que você tem hoje, cedo ou tarde, cumprirão seu ciclo e partirão, seja porque se quebram, se desgastam ou simplesmente deixam de ser necessários. Agradecer pelo ciclo de cada objeto é aceitar que tudo em sua vida está em constante mudança, e que você também, assim como esses objetos, evolui e se transforma. Além disso, ao fazer isso em voz baixa, quase como um sussurro, você cria um espaço íntimo de conexão. Não se trata apenas de uma ação física, mas de um gesto espiritual. Ao dizer adeus às coisas,
você também está dizendo adeus a antigas formas de ser, de pensar ou de sentir. Talvez aquele casaco velho simbolize uma fase da sua vida que você não quer mais carregar. Talvez aquela luminária quebrada te lembre de um momento doloroso do passado. Ao agradecê-los e deixá-los ir, você libera não só o objeto, mas também a energia emocional que estava ligada a ele. Esse gesto é também um lembrete de que cada objeto teve seu lugar na história da sua vida, mas que essa história está sempre evoluindo. Os objetos vão e vêm, mas o que permanece é o que você aprendeu com eles e o que te permitiram crescer. A gratidão é uma forma de honrar essa história sem se prender a ela. Por exemplo, se você decidir se desfazer de uma foto de um relacionamento que já não existe, pode agradecê-la pelas lembranças que deixou, pelas lições que aprendeu e pelo amor que viveu naquele momento. Mas agora, ao soltá-la, você está abrindo espaço para novas experiências, para novas histórias e para novas lições. Esse pequeno ritual de gratidão também pode ser um ato de cura. Muitas vezes, o apego aos objetos está relacionado ao medo de perder, de esquecer ou à resistência à mudança. Agradecer a si mesma por deixar ir o que já não serve traz uma sensação de paz interior e ajuda a romper o ciclo do apego. A gratidão é uma forma de honrar o passado, sem ficar presa nele. Então, quando for fazer uma faxina profunda na sua casa, dedique um momento para agradecer sinceramente tudo o que está deixando ir. Faça isso com respeito, com gratidão, e permita que esse ato de libertação seja uma forma de renovação para você, para o seu espaço e para a sua vida. No fim das contas, o que você agradece não só ajuda a deixar o velho para trás, mas também abre as portas para receber o novo de braços abertos. 3 dias. Apenas 3 dias para devolver paz à sua casa e ao seu coração. Você não precisa gastar dinheiro, não precisa ser especialista em decoração, só precisa decidir. Porque uma casa organizada não é uma casa bonita. É uma casa onde você consegue respirar. Então, neste fim de semana, desligue o celular, coloque uma roupa confortável e comece. Porque enquanto outros se conformam, você pode começar a construir um lar que não só pareça bonito, mas que também se sinta bem. Você aceita o desafio?